Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar com o nosso curso aí de lógica, lembrando que ele faz parte de um curso maior, né, que é o curso de Fundamentos Matemáticos para Computação ou Matemática Básica. Na aula de hoje vamos falar sobre quantificadores e predicados. Então vamos lá, vamos começar vendo o que é um predicado. Aqui está a definição, né? Um predicado denota uma relação entre objetos de um determinado contexto de discurso. O que significa? Isso daqui, ó, ainda não é uma proposição. Por quê? Ó, o P de x é x ao quadrado menor que 9. Isso daqui é uma sentença aberta. Por que é uma sentença aberta? Lembra que eu falei lá, ele é bonito? Eu não podia chamar isso de proposição porque eu não sabia ainda quem que era ele. Então eu não podia afirmar se era verdadeiro ou falso, então era uma sentença aberta. Então um predicado é isso. É uma sentença que depende de alguma variável, ok? Que ela inicialmente seja uma sentença aberta. Mas depois que a gente definir qual é o nosso domínio, o nosso conjunto universo e definir os quantificadores, aí sim ele se torna uma proposição que dá para afirmar se é verdadeiro ou falso. Porque nesse caso aqui, ó, P de x é a afirmação x quadrado menor que 9. Aí é o seguinte, se eu pegar P de 2, o que a gente tem? No lugar do x eu coloco 2, vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é o quê? 4. Né? 2 ao quadrado menor que 9, ou seja, 4 menor que 9. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Então, se eu colocar no lugar do x um número, eu consigo determinar se é falso ou se é verdade. Porém, no caso aqui, ele não está falando que o x é um número. O x é uma variável, pode ser qualquer coisa. Nossas variáveis podem ser qualquer coisa. Pode ser países, pode ser um sentimento, pode ser uma flor, pode ser qualquer coisa. Ou qualquer coisa. Então, esse x pode ser qualquer coisa. Imagina se for um país. Eu vou fazer o P de Brasil. Vou chamar o x de Brasil. Aí aparece o seguinte: Brasil ao quadrado. O que é Brasil ao quadrado? Brasil ao quadrado menor que 9. Isso daqui faz algum sentido? Brasil ao quadrado menor que 9 não faz sentido. Então, para fazer um sentido, ou seja, para a gente conseguir falar se é verdadeiro ou falso, dá para falar, Brasil ao quadrado menor que 9, isso é uma verdade. Ou isso é falso. Não faz sentido, então não dá para falar se é verdade ou falso. No fundo, esse predicado só vai fazer sentido, só vai virar uma proposição mesmo, se eu estiver tratando com conjuntos numéricos, que faz sentido elevar ao quadrado e faz sentido fazer uma comparação de menor com outro número. Em outros conjuntos, conjunto das flores, conjunto de livros, não faz sentido. Outro predicado aqui, ó. R de x tal que x é amarelo. Aí o x é o quê? O x é um conjunto de livros numa biblioteca? Sim, aí eu posso ver qual tem a capa amarela. Ou o x está dentro de um conjunto de flores, aí sim dá para ver o que é flor amarela. Ou o x é um número. Bom, o 2 é amarelo? Dá para falar que 2 é amarelo? Não, o número não tem cor. Lógico, dá para falar. A representação dos números estão numa sala de uma professora do primário. E aí lá tem as representações feitas com cartolina, cada um com uma cor. Aí eu tenho que ver quais cores é amarela. Beleza, aí são as representações do número feitas em cartolina de uma professora. Mas eu não posso falar lá que o 2 é amarelo ou vermelho, né? Eu posso falar que uma flor é amarela ou não, né? Então, no caso aqui, o meu conjunto universo, o meu domínio, tem que ser alguma coisa que seja de números. Aqui, o meu x é de alguma coisa que tenha cor. E eu posso ter, por exemplo, também predicados que têm duas variáveis ou mais. 2, 3, 4 variáveis ou mais. No caso aqui, ó, t de xy, x mais y igual a zero. Aí eu tenho que ver lá no meu conjunto domínio para ver se isso daqui é verdade ou não. Então, lembrando, nossos predicados são algumas sentenças que dependem de algumas variáveis e que inicialmente são sentenças em aberto. E aí depende do domínio, ou seja, o conjunto universo que a gente está trabalhando ali
para determinar se aí sim se são proposições verdadeiras ou se são proposições falsas. E aí a gente tem alguns quantificadores para trabalhar. Quantificador que é para ver quantos conjuntos que a gente vai trabalhar dentro do domínio universo, né? Do conjunto universo, ou seja, do domínio. Primeiro quantificador é o quantificador universal, que esse é ao contrário, que é o para todo, ou a gente pode chamar também para cada ou para qualquer. No caso, a gente está falando assim, para todo elemento do domínio, será que vale um predicado? Então, nesse caso aqui, ó, o meu predicado é x² menor que 9. E aí a gente tem o seguinte, ó, para todo x, ou seja, a gente tem um quantificador para todo x. Aqui a gente tem o domínio. O domínio são os números naturais. Então, para todo x pertencente aos naturais, vale p de x? É o que está afirmando aqui. Para todo x pertencente aos naturais, vale p de x. Aí eu posso afirmar se é verdadeiro ou é falso. Será que é verdadeiro ou será que é falso? Vamos ver. O predicado é x² menor que 9. Para todo x que você escolher natural, você pode escolher qualquer x natural. Vai valer sempre o p de x? Bom, se eu escolher o 1, 1² é menor. Se eu escolher o 2 ao² é menor. Agora, se eu escolher o 3, 3² é 9. Não é menor, é igual. O 4 também não, o 5 também não. Então, quer dizer que para todo x que eu escolhi, vale o p de x? Não, isso é falso, né? Isso é falso. Mas agora eu posso atribuir verdadeiro ou falso, porque agora eu sei o domínio que eu estou trabalhando. No caso, para todo x pertencente ao meu domínio, que são os números naturais, vale o p de x? No caso, não. São todos os naturais. Outro aqui, ó. Meu predicado é o a de x, que é x é amarelo. Aí a gente vai colocar o seguinte, para todo x pertencente a f, f é o meu domínio. Quem que eu estou chamando de domínio f? Flores. Então, no caso, o f é o domínio flores. Para todo x pertencente às flores, será que vale o a de x? Agora, o a de x eu posso falar se é verdade ou falso, porque, ó, para todo x pertencente às flores, vale o a de x, ou seja, o x é amarelo, a flor é amarela? Não. Para todo x em flor, o x é amarelo? Não, tem flor que não é amarela. Então, isso daqui eu também posso atribuir verdadeiro ou falso. No caso, é falso. Aqui, aí geralmente, tem casos, tem livros, tem professores que usam não colocar o domínio aqui. Se você não colocar o domínio aqui para todo x pertencente a um domínio, né, que é o domínio, conjunto universo, não colocar o domínio aqui. Se você não colocar o domínio aqui, você tem duas possibilidades. Ou você informa qual que é o domínio antes escrito lá, o domínio vai ser tal, ou você usa o domínio como um dos predicados. Como assim, professor? É o seguinte, nesse caso aqui, o que eu poderia fazer para não colocar o domínio aqui para x pertencente a f? Eu poderia pegar lá o predicado ax, que é x é amarelo, e pegar um outro predicado, que é o f de x, que é x é uma flor. E aí eu fazer o seguinte, ó, para todo x, f de x implica em a de x. O que é f de x? X é uma flor. O que implica a de x? X é amarelo. O que está escrito aqui é exatamente o que está escrito aqui. Mas no caso, no começo, no para todo, eu já restringi o meu x ao meu domínio flor. Para todo x em flores, x é amarelo. É uma afirmação falsa, mas é uma afirmação que eu posso determinar se é verdadeiro ou falso. Essa afirmação é igual a essa. Só que perceba que aqui eu não tenho domínio. Eu usei o domínio como fosse um dos predicados. Porque, ó, para todo x. Esse para todo x, o x pode ser qualquer coisa. O x pode ser um número, pode ser um país, pode ser uma cidade, pode ser uma pessoa. O x pode ser qualquer coisa. Para todo x, dado uma coisa qualquer, aí é o seguinte. Se a gente tem f de x, o que é f de x? X é uma flor. Ou seja, dado qualquer x, qualquer coisa, se essa coisa é uma flor, então a de x, x é amarelo, essa coisa é amarelo. Ou seja, dado qualquer coisa, se essa coisa é uma flor, então essa coisa é amarela. É o que está escrito aqui. Para todo x em flor, a gente tem que o x é amarelo. No caso, essa daqui, como essa afirmação e essa são iguais, ambas são falsas. Mas dá para atribuir o valor lógico verdadeiro ou falso. Prestar atenção? Então a gente vai ver depois mais exemplos desse aqui.
A gente pode colocar o domínio aqui, dentro do para todo, né? Ou a gente vai ver o existe, ou senão a gente vai ter que colocar o domínio aqui como fosse um dos predicados. Vamos ver mais exemplos. E aqui nesse caso aqui, ó. Nesse caso, se eu te quisesse não colocar esse pertence a naturais, porque o meu professor na faculdade, na escola, ele não coloca o domínio aqui, ele deixa desse jeito, para todo x, ele não coloca o domínio. Nesse caso, daria para colocar também? Daria, só que eu teria que criar um outro predicado, ó, o nx é um predicado que fala o seguinte, x é um número natural. E aí eu escreveria isso daqui dessa forma, como que é? Para todo x é x qualquer coisa, dado um x qualquer. Dado um x que pode ser uma pessoa, pode ser um número, dado um x qualquer. A gente tem o seguinte, se acontece nx, então acontece p de x. O que é nx? X é um número natural, ou seja, dado qualquer coisa. Se essa coisa é um número natural, então vale o p de x, ou seja, vale que o x ao quadrado menor que 9. Também é uma afirmação falsa, mas é uma afirmação que a gente consegue determinar se é verdadeira ou falsa. Então perceberam que eu escrever desse jeito e desse jeito é a mesma coisa. Eu só coloquei o domínio aqui dentro do para todo e aqui eu coloquei o domínio como se fosse um predicado. Tá. Aí é o seguinte, o domínio é muito importante. A gente não pode nunca esquecer o domínio conjunto universo. Porque é o seguinte, vejam esse predicado aqui, ó. Q de x, x maior que zero. Então o predicado fala o seguinte, o x é maior que zero. Se eu tiver só isso é um predicado, ainda não posso afirmar se é verdadeiro ou falso, porque quem que é o x? Não sei. Agora que eu estou falando, ó, para todo x pertencente a naturais, vale Q de x. Para qualquer x natural, vale o Q de x, ou seja, vale que o x é maior que zero, sim, todos os naturais são maiores ou igual a zero. Então, isso é uma afirmação verdadeira. Isso é uma afirmação, uma proposição verdadeira. Porque é verdade que se eu pegar qualquer x natural, vale o Q de x, ou seja, vale que o x é maior que ou zero. Agora, e se eu pegar o mesmo predicado, só que eu mudar o domínio? Em vez do domínio ser os números naturais, o domínio é inteiros. Para todo x inteiro, vale o Q de x, ou seja, vale que o x é maior que zero, igual a zero? Não. Eu não tenho que para todo x pertencente aos inteiros, ele vai ser maior que zero, porque os inteiros têm números negativos. Então, nesse caso aqui, é uma afirmação falsa. Então, percebam que o predicado é o mesmo, eu só mudei o domínio. Como eu mudei o domínio, o que aconteceu? Saiu de uma afirmação verdadeira para uma afirmação falsa. Só cuidado com uma coisa, se eu escrever desse jeito, ó, Q de x, x maior que zero, tem um predicado. Para todo x, Q de x. Para todo x, vale Q de x? De novo, a gente tem uma sentença aberta aqui. Porque quem que é o x? Será que eu posso pegar qualquer x e fazer maior ou igual a zero, comparar com zero? Por exemplo, se o x for o Brasil, que eu peguei, Brasil maior ou igual a zero, faz sentido? Se o x for João, João maior ou igual a zero. Se o x for Margarida, Margarida maior ou igual a zero, não faz sentido. Isso daqui, ó, não faz sentido. Então, se eu tenho um predicado ali, eu tenho que colocar um x que faça sentido nele. Eu tenho que colocar um conjunto universo, um domínio que faça sentido nele. O que eu posso fazer? Eu posso escrever o Q de x assim, ó. Q de x é meu predicado, que é x maior que zero, em que o conjunto universo são os números naturais. Então, eu já especifiquei, não é para todo x qualquer. É para todo x, eu já especifiquei escrevendo que o conjunto universo são os números naturais. Ou eu posso escrever desse jeito que a gente estava fazendo, né? A gente acabou de fazer Q de x, x maior ou igual a zero, para todo x pertencente a naturais, vale Q de x. Beleza? Aqui eu especifiquei o domínio dentro do para todo. Ou eu posso fazer desse jeito aqui. Tem o predicado Q e eu pego um outro predicado N. E esse predicado N é o nosso domínio que eu vou colocar lá dentro. Aí sim, para todo x qualquer, dado um x qualquer, se o x é natural, implica que vale o P de x, ou seja, implica que x é maior ou igual a zero. Isso aqui é uma afirmação verdadeira, né? Para todo, dado um x qualquer, se esse x é um número natural, então o x é maior ou igual a zero. Beleza, isso é uma afirmação verdadeira. Então, toma cuidado que a gente tem que colocar, de alguma forma, o nosso conjunto universo. Ou coloca desse jeito, pode colocar até para todo x. Não coloca o domínio aqui junto com para todo. Mas ou a gente tem que escrever quem que é o nosso conjunto universo,
ou a gente tem que deixar claro em algum dos predicados ali, para restringir, para aí fazer sentido no restante da frase. E tem também o quantificador, a gente viu o quantificador universal, que é o para todo. Tem o quantificador existencial, que é o existe, é o eu contrário, que é assim, existe pelo menos um, ou para algum, ou há algum. Então, cuidado que esse existe pelo menos um, não é que existe exatamente um. A gente vai ver que tem o quantificador de existente unicidade, que a gente vai colocar um ponto de exclamação na frente. Então, se eu colocar esse ao contrário, colocar um ponto de exclamação na frente, é existe um único. Desse jeito é existe. Não sei quantos, mas existe, quer dizer que existe pelo menos um. Vamos ver alguns exemplos? Aqui, p de x é x² menos 9. Existe x pertencente aos naturais tal que vale p de x? E isso é uma verdade. Porque tem pelo menos um natural que ao quadrado é menor que 9? Sim, ó, o 1 ao quadrado é menor que 9. Então, se eu pegar no lugar do x, ó, se eu fazer o p de 1, isso daqui é verdade. Se eu pegar o p de 2, 2 ao quadrado menor que 9. Então, isso daqui, ó, são duas proposições verdadeiras. Então, existe pelo menos um x naturais que deixa o p de x verdade? Sim, que vale o p de x? Sim, isso é uma verdade. Cuidado que no outro eu falei que era para todo, não é para todo x natural vale p de x. Não, isso é falso. Mas o existe sim, existe pelo menos um x natural que vale o p de x. E o outro, o a de x é amarelo, mesma coisa, né? E o domínio é flores. Existe um x no domínio das flores, ou seja, existe um x que é flor, que é amarelo? Existe flor que é amarelo? Existe. Isso é verdade também. Então, você viu, não é que o para todo é falso, que o existe também não vai ser. Porque o para todo tem que ser tudo. O existe tem que ser pelo menos um. Agora, se o para todo é verdade, o existe com certeza é verdade. Porque olha só. O q de x, x maior que zero, esse é meu predicado. Lembra do para todo x pertencente a naturais vale q de x? Era uma afirmação verdadeira. Para todo x natural, vale que ele é maior ou igual a zero. Se o para todo é verdade, o existe também é verdade. É verdade que existe um x, pelo menos um x natural, que vale o q de x, ou seja, que o x é maior ou igual a zero. Isso é uma verdade. Então, se o para todo é verdade, o existe também é verdade. E o existe aqui único, né, que é o quantificador de existência e unicidade. Então, aqui existe um único. Então, nesse caso, aí sim a gente restringe para um único elemento do nosso domínio que vale. Então, nesse caso aqui, ó, p de x é nosso predicado ali x² menor que 9. Existe um único x pertencente aos naturais que vale p de x? Isso é uma afirmação que eu posso falar se é verdadeiro ou falso. No caso é falso. A gente já viu que o 1 vale e o 2 também vale. Então, existe um único? Não, existe dois, né? Então, isso daqui é falso. Só que não é uma sentença em aberto. É uma sentença fechada, que eu posso determinar quem é falso, se é falso ou se é verdadeiro, né? Uma sentença completa. E esse caso aqui, ó, o a de x é amarelo, o f de x é uma flor. Aqui existe um único x, que se x é flor implica que x é amarelo, ou seja, existe uma única flor amarela, o que está escrito aqui. Existe um único x, um x qualquer, existe um único x, dado um único x, existe um único x, que se x é flor, então x é amarelo? Não. Tem outras flores, outros x que são flores, que são amarelas, não é só uma. Então, nesse caso aqui, é falso também. E outro. Aqui, t de x é x² igual a zero. Existe um único x pertencente aos inteiros que vale o t de x? X² igual a zero. Qual que são os inteiros que ao quadrado dá zero? É só o zero. Toma cuidado, que se aqui fosse, por exemplo, x² igual a 25, aí esse seria único? Não seria, por quê? Que números que ao quadrado daria 25? Números inteiros. O 5 ao quadrado dá 25 e o menos 5 ao quadrado também daria 25.
Agora, se fosse natural, e aqui fosse 25, aí sim, só existiria um, que é o 5 ao quadrado, que daria 25, porque o menos 5 já não seria natural. Mas do jeito que está escrito, no meu domínio são os inteiros. Tem um único inteiro que ao quadrado dá zero? Sim, é só o zero ao quadrado que dá zero. Nesse caso, é verdade. Verdadeiro. Vamos continuando? Agora vamos tentar pegar uma frase e tentar escrever ali com quantificadores e predicados. Olha essa frase aqui, ó. Todos os alunos da Univesp são legais. O que eu posso usar de predicados? O A de X, que é X é um aluno. O U de X, que é X estuda na Univesp. E o L de X, que é X é legal. Então tem 3 predicados. O A de X, X é um aluno. O U de X, X estuda na Univesp. E L de X, X é legal. E aí como que eu escrevo? Eu vou escrever desse jeito aqui, ó. Para todo X, ou seja, para qualquer X, dado um X qualquer. Esse X pode ser uma pessoa, esse X pode ser um número, pode ser um país, pode ser qualquer coisa. Dado um X qualquer, a gente tem uma implicação. Se o A de X e o U de X vale, então o L de X vale. Ou seja, A de X é aluno. Se X, dado um X qualquer, se X é um aluno e o de X, X estuda na Univesp, então esse X é legal. Ou seja, dado qualquer X, se esse X é um aluno e esse X estuda na Univesp, então esse X é legal, que é exatamente o que está escrito aqui. Todos os alunos são legais, ou seja, todos os alunos da Univesp são legais. Tem alunos de outras universidades que são legais? Sim, todas as universidades têm gente legal, né? Mas no caso dessa frase aqui, ficaria dessa forma aqui, usando quantificadores e predicados. Para todo X, ou seja, todo aluno da Univesp, implica que ele é legal. E desse jeito aqui, ó, eu dei o meu domínio, que é filmes, eu dei os predicados. G de X é o quê? Eu gosto de X. A de X é o quê? Eu assisto X. Aí é o seguinte, está escrito, ó, existe X pertencente ao meu domínio F, que é filmes, ok? Em que vale não G de X e A de X. O que é G de X? Gosto de X. Então, não G de X é não gosto de X. E que é o AX? Assisto X. Então, existe um único, não, existe pelo menos um, não tem um ponto de exclamação, existe pelo menos um X que em filme, ou seja, existe pelo menos um filme que eu não gosto e, mesmo assim, eu assisto. Ó, existe um filme que eu não gosto, mas eu assisto. É o que está escrito aqui. Existe um filme, no caso é pelo menos um, né? Se eu falo que existe um, pode existir mais. Agora, se eu falar existe um único, aí sim eu restringo para um único. Mas existe um filme, pode existir mais. Pelo menos um filme que eu não gosto, mas eu assisto. Professor, e como ficaria desse jeito se eu não colocasse o domínio aqui? Eu colocasse o domínio lá nos predicados. Aí eu teria que pegar um novo predicado, que seria o f de x, vamos chamar. X é um filme. Aí ficaria desse jeito aqui, ó. Existe um x qualquer. Esse x eu não sei o que é, pode ser qualquer coisa. Mas existe um x qualquer em que f de x, ou seja, x é um filme, e não g de x, ou seja, eu gosto de x, mas não gosto de x, e a de x eu assisto. Então existe um x qualquer que é um filme que eu não gosto, mas que eu assisto. Okay? Então essa frase aqui, posso escrever desse jeito aqui, usando o domínio desse jeito. Ou se eu escrever, muitos livros usam só o existe x, não coloca o domínio junto aqui, colocar mais um predicado, beleza, ficar desse jeito, é exatamente o que está escrito aqui. E aí, vamos pegar mais um exemplo para mostrar que eu posso colocar 2 quantificadores ou mais na mesma frase. Olha aqui, ó. Toda mulher consegue fazer mais tarefas simultâneas que todos os homens, né? Porque toda mulher, a gente fala, né? Que consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo e o homem não consegue. No meu caso, é uma verdade, né? É difícil fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Tem que fazer só uma e prestando atenção ainda, né? Então, vamos lá. Toda mulher consegue fazer mais tarefas simultâneas que todos os homens. Que predicados que eu preciso? Que sentenças abertas que eu preciso, né? Para depois a gente trabalhar com os quantificadores. Então, vai ser mx, que é x é uma mulher. O h de x, que é x é um homem.
E aqui eu vou ter com duas variáveis, lembrando que x, esse x é variável, né? T de xy, que é o seguinte, x faz mais tarefas simultâneas que y. Então, M de x, x é uma mulher, H de x, x é um homem, T de xy é o quê? X, o primeiro que aparece aqui, x faz mais tarefas simultâneas que y. Como que fica, então, essa frase aqui em questão de quantificadores e predicados? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Para todo x, para todo y, se vale mx, ou seja, se x é uma mulher, e vale h de y, ou seja, y é um homem, então vale o t de xy, ou seja, o x faz mais tarefas simultâneas que o homem. Ou seja, para todo x, para todo y, em que x é uma mulher e y é um homem, ou seja, para toda mulher e todo homem, então para toda mulher e todo homem, implica a gente tem o quê? Que o t de x, quem que é o x? O x é uma mulher. O x faz mais tarefas simultâneas que o y, ou seja, o mulher faz mais tarefas simultâneas que o homem. Então, para todo x mulher e para todo y homem, a gente tem que o x mulher faz mais tarefas simultâneas que o y homem, que é exatamente o que está escrito aqui. Toda mulher consegue fazer mais tarefas simultâneas que todos os homens. É o que está escrito aqui, aqui. Vamos continuar então, pessoal? E a negação dos quantificadores, como que fica? Vamos lá. Essa frase aqui, ó, todas as flores são bonitas. Então, o que eu posso falar? Que o meu conjunto universo são o F, que é flores, e eu tenho o predicado B de x, que é x é bonita. Aí é o seguinte, todas as flores são bonitas, eu posso escrever desse jeito. Para todo x pertencente ao conjunto flores, eu tenho que vale o B de x, ou seja, o x é bonito. Então, para toda flor, a gente sabe que ela é bonita. Toda flor é bonita, está escrito desse jeito. Como que eu nego essa frase aqui? Então, olha só, eu estou negando essa frase toda. Eu só copiei, ó, aqui eu peguei essa frase aqui, sem mudar nada, não mudei nada por enquanto. Só coloquei uma negação por fora de tudo, ó. Dentro aqui, ó, tá exatamente o que está escrito aqui. Como que eu vou negar isso aqui? Primeiro, esse negação vai negar o quantificador e vai negar os predicados. Então, vai negar o quantificador e vai negar os predicados. Quando a gente nega o quantificador para todo, a gente tem o existe. E quando a gente nega o quantificador de existência, a gente obtém o para todo, universal. Então, no caso aqui, negar o para todo, negar o universal, a gente tem o existe, que é o de existência. E aqui a gente negou o predicado B. Então, olha só que ficou, existe pelo menos um x em flor, em que não B de x. O B de x não é bonita? Não B de x é x não é bonito. Olha aqui, ó, existe pelo menos uma flor que ela não é bonita. É exatamente o que eu negar isso daqui, ó. Todas as flores são bonitas. Negar é falar nenhuma flor é bonita? Não. Se eu falo todas as flores são bonitas, como que eu nego isso? Se existir uma flor que não é bonita, eu já neguei isso. Não precisa ser todas as flores feias para negar isso. Uma flor que não é bonita, eu já nego essa frase, que é exatamente o que está aqui, ó. Todas as flores são bonitas, negação existe pelo menos uma flor que não é bonita. E você viu que eu nem pensei na frase, eu pensei só na negação aqui. Porque eu neguei o para todo, virou um existe, e eu neguei o B de x é o quê? X é bonita, negar B de x, x não é bonita. Vamos agora negar alguma coisa que tem existe? Então, lá. Frase, existe um carro que é rápido e barato. Depois a gente pensa nessa frase para ver como que fica a negação. Vamos pensar só aqui nos quantificadores e predicados, negar eles, ver a frase que fica e a gente vê se a frase que ficou realmente é a negação dessa frase. Mas, ó, existe um carro que é rápido e bonito e barato, desculpa. Então, meu conjunto do domínio é carro. R de x, x é rápido. B de x, x é barato. Então, olha só, existe um carro. Existe um carro, quer dizer que pelo menos um carro. Existe um carro, pelo menos um carro, que é rápido e barato. Então, o que está escrito aqui, está escrito aqui. Vamos negar? Vamos. Então, lá, eu vou escrever exatamente o que está aqui, eu vou fazer uma negação por fora. O que eu faço? Vou negar o existe e vou negar aqui os predicados. Vou negar o existe e vou negar os predicados. Esse negar existe vai virar para todo. E aí eu vou negar os predicados. Se você perceber, aqui a gente tem um Morgan, porque eu estou negando um E. Vai virar o quê? Vai virar negar o R ou negar o B.
Então, ó, negar o existe virou para todo. E aqui eu usei lei de Morgan, né? Negando um e. Fica o quê? Nega separado aqui as proposições e junta com ou. Então, vamos escrever a frase que está escrito aqui, ó. Então, para todo x carro, o x não é rápido ou o x não é barato. Então, para todo carro, ou ele não é rápido ou ele não é barato. Então, todo carro não é rápido ou não é barato. Que é exatamente o negar isso daqui, ó. Existe um carro que é rápido e barato. Eu negar isso é falar que todos os carros ou não são rápidos ou não são baratos. Porque os carros que não são rápidos não entram nesse daqui. Porque tem que ser rápido e barato. Os carros que não são baratos não entram nesse daqui. Então, se todo carro não é rápido ou não é barato, então quer dizer que não existe um carro que é rápido e barato ao mesmo tempo. Então, eu neguei essa frase. Ok? Então, negar existe um carro que é rápido e barato, vira todo carro ou não é rápido ou não é barato. Só lembrando, quando a gente vai negar um existe, lembrando que quando a gente nega o quantificador e depois coloca a negação também nos predicados. A negação aqui só do existe vira o para todo. E a negação só no para todo vira o existe. Mas lembrando que a gente tem ainda que negar o predicado. Então vamos continuar aqui o curso? Agora vamos falar um pouco de regras de inferência. Lembra que a gente trabalhava com regra de inferência, que eu falei para vocês? Lá quando a gente estava falando sobre lógica de proposição, aí a gente tinha um argumento. O que é um argumento? A gente tinha algumas hipóteses que implicavam numa conclusão. A gente supunha que as hipóteses eram verdadeiras e tentava chegar que a conclusão também era verdadeira. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui a gente vai ter predicados e quantificadores. Então, mesma coisa, a gente vai ter um argumento, os exercícios que eu vou passar aqui vai ser um argumento, ou seja, algumas hipóteses implicando em alguma conclusão que a gente vai chegar. E a gente vai, mesma coisa, supor que as hipóteses são verdadeiras, tentar chegar em outras verdades até chegar que a conclusão é verdadeira. Então, o que a gente faz? As regras de inferência, eu vou passar 4 regras de inferência a mais para vocês com quantificador. Essas regras de inferência é como a gente retira o quantificador e como a gente coloca de volta o quantificador. Porque nossa estratégia é o seguinte: tem um argumento com quantificador, então lá na minha hipótese vai ter um quantificador. A gente vai retirar esse quantificador, mas não pode tirar de qualquer jeito e colocar de qualquer jeito. Tem algumas observações. Mas a estratégia é: a gente vai retirar os quantificadores, vai trabalhar com... Aí vai ficar só os predicados. Vai trabalhar com os predicados usando as mesmas regras de equivalência e de inferência que a gente tinha lá na tabelinha. E no final, se precisar, a gente volta a colocar quantificador. Então a gente vai ter 4 regras aqui de inferência. Particularização universal, que é como a gente tira o para todo. Particularização existencial, que é como a gente tira o existe. E aí a gente tem a generalização. Generalização universal, que é como a gente coloca o para todo de volta. Esse é o mais complicado de trabalhar. E vai ser o último que eu vou passar. E a generalização existencial, que é o que? Como que a gente coloca o existe de novo. Então vamos começar com as particularização. Particularização universal. Traduzindo. Particularização quer dizer retirar. Estou retirando o universal. Como que eu tiro o quantificador universal para todo? Então é o seguinte, a gente vai pegar o para todo x, que vale p de x, a gente vai tirar o para todo, então vai ficar um p de t. Esse t ou vai ser uma constante, ou vai ser uma variável. Aí a gente só tem que tomar cuidado que ele fala o seguinte: se for variável, não deve estar dentro do escopo de um quantificador de t. O que é estar dentro do escopo de um quantificador de t? Vamos supor que aqui, esse para todo está dentro de um existe. Aí está lá, existe t tal que vale isso.
Então é o seguinte, esse para todo está dentro de um outro quantificador que tem o t. Então eu não posso transformar isso em p de t. Eu poderia transformar isso em p de y, uma outra variável. Agora, se aqui fosse, tipo, existe y, aí eu poderia transformar isso em p de t. Por quê? Dentro do escopo do para todo não tem nenhuma variável t, que chama t. Então é isso. Não deve estar dentro do escopo de um quantificador de t, ou seja, está dentro de um quantificador que tenha t. Então, se não tiver um t lá junto do para todo, eu posso transformar em p de t. Ok. Por que eu posso fazer isso? Porque é o seguinte, aqui não fala que vale para todo x, vale p de x, então vale o p para um t constante, um t qualquer, ou um t que é variável, sendo que essa variável não está ligada a outra. Então, se vale para todo, vale para uma parte. É isso que a gente está fazendo. Se vale para todo x, o p de x, vale para t. Esse é o mais fácil de entender e de usar. É isso. Se o p de x vale para todo x, então quer dizer que o p vale para t. Porque o p vale para todo x. Vamos ver um exemplo que usa a particularização universal? Esse é o exemplo clássico que a gente usa. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Que predicados que eu tenho aqui? É o seguinte. H de x, x é homem. E o m de x, x é mortal. Então, tenho dois predicados. O h de x, que é x, é um homem. O m de x, o x é mortal. E eu vou ter uma constante. Qual que é minha constante? É o x igual a s. Eu vou chamar esse x igual a s de Sócrates. Então, quando eu trocar o x por s, quer dizer que eu estou tratando de Sócrates, da minha constante Sócrates. Lembrando que esse x, em geral, pode ser qualquer coisa. No caso aqui vai ser uma pessoa que é o Sócrates. Vamos traduzir isso daqui, ó. Todos os homens são mortais, ponto. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Olha aqui, ó. Para todo x, a gente tem que h de x vale, então m de x vale. Ou seja, para todo x, dado um x qualquer, se x é homem, então x é mortal. Ou seja, todos os homens são mortais. Isso daqui é isso. Para todo x, se x é homem, então o x é mortal. Isso daqui é falar que todos os homens são mortais. Aqui tem um ponto final, então vai ter um e. E. Sócrates é homem, então eu coloquei o h de s. O s não representa Sócrates, então o que a gente tem? H de s, ou seja, s é um homem. Quem que é o s? Sócrates. Sócrates é um homem. Então isso daqui é falar que Sócrates é um homem. Logo, ms. O que é ms? Troca o x por s. S é mortal. Quem que é o s? É o Sócrates. Sócrates é mortal. Então, dado um x qualquer, se x é homem, então x é mortal. Todos os homens são mortais. Ponto final. E. H de s. O que é h de s? S é homem, ou seja, Sócrates é homem. Sócrates é homem. Logo, m de s. Ou seja, troca aqui o x por s, no m. S é mortal. Quem que é o s? Sócrates. Sócrates é mortal. Então, o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito aqui. O que eu vou fazer? Eu vou demonstrar que esse argumento é válido. Mesma coisa que a gente fazia nas outras aulas, vamos fazer nessa, demonstrar que esse argumento é válido. O que muda? O que muda é que a gente tem um para todo, então a gente vai ter que tirar esse para todo de algum jeito para ir trabalhar com o restante. Então, primeiro, quais são as minhas hipóteses? Vamos colocar as hipóteses aqui, ó. Primeira hipótese, isso daqui é a minha hipótese, ó. Para todo x, a gente tem que h de x implica em m de x. Isso é uma hipótese. Aí a gente tem o e, outra hipótese, h de s. Então, a gente vai supor que essas duas afirmações são verdadeiras, que são minhas hipóteses. O que eu vou fazer para começar? Para começar, eu vou tirar esse para todo. Como que eu tiro para todo? Com a particularização universal. Porque é o seguinte, se h de x implica em m de x para todo x, então isso vale para algum x específico. Qual x específico eu vou usar? Vai ser exatamente a constante s, que é o Sócrates.
Então, se o h de x implica em m de x para todo x, então a gente também tem que para o s vale. H de s implica em m de s. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma particularização. Já que vale para todo x, vale para o s. Se o s é um homem, implica que o s é mortal. No caso, é Sócrates. Se Sócrates é homem, implica que Sócrates é mortal. Então, a particularização é só isso. Você tem o para todo, então você pode particularizar para qualquer constante que você quiser. Ou para uma outra variável, sendo que essa variável não esteja aqui junto. Agora, olha só. O que eu fiz? Eu peguei o 1 e fiz o PU. O que é o PU? Particularização universal. Particularização universal é o mais fácil de usar. É só pegar o para todo e você transforma em praticamente qualquer coisa. Você coloca qualquer coisa no lugar do x. No caso, eu vou colocar o s. Por que eu coloquei o s? Porque olha só que ficou. O h de s eu estou supondo que é verdadeiro. E aqui o h de s implica em m de s. Olha só, isso daqui é o modus ponens. Modus ponens, se eu usar no 2 e no 3, porque ó, h de s é verdadeiro. E a gente tem que h de s implica em m de s. Então, pelos modus ponens, a gente tem que o m de s é verdadeiro. Porque se eu tenho que h de s implica em m de s. Se esse é verdadeiro, esse daqui também é verdadeiro, é o que o modus ponens diz. E olha só, o m de s é exatamente o que a gente queria. É a nossa conclusão. Então, se a gente chegou que nossa conclusão é verdadeira, quer dizer que esse argumento aqui é válido. Realmente, se todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Esse é um pensamento correto. Vamos ver agora, ó, a gente só viu particularização universal. Falta a particularização existencial e depois as generalizações. Particularização universal é como a gente tira o para todo. É o mais fácil. Particularização existencial é como a gente tira o existe. Então é o seguinte, ó, existe um x que vale p de x. A gente pode falar que, então, eu não sei qual é esse x. Tem um a que o p de a vale. Porque, ó, se existe um x que vale p de x, existe pelo menos um x que vale p de x. Eu vou falar que o p vale para um a. Uma constante que eu não sei qual que é. É a constante que deixa isso daqui verdade. Porque se isso é verdade, quer dizer que o p vale para algum a. Eu não sei qual que é esse a. Eu só tenho que tomar cuidado que esse a, essa constante aqui, não pode ter sido utilizada anteriormente na demonstração e nem pode estar na conclusão. Por quê? Se esse a já ter usado anteriormente, eu estou afirmando, existe x que vale p de x. E aí eu estou falando, esse x que vale p de x é exatamente o que eu estou usando lá atrás. Ou é exatamente o que eu estou usando na conclusão. Eu não posso afirmar isso. Eu sei que é para algum, eu não sei para qual. Então, se existe x que vale p de x, eu vou trocar ele por um p de a, ok? Sendo que esse a tem que ser uma constante que não foi utilizada anteriormente e nem está na conclusão. É só isso. É eu pegar o p, tirar o p de x e trocar ele por p de a. Só que esse a não pode ser usado anteriormente. E vamos pegar uma generalização. A generalização mais fácil é a existencial. Porque olha só, se eu sei que p de x é verdadeiro para uma variável, ou eu sei que o p de a é verdadeiro para uma constante, a gente pode com certeza falar que existe um p de x. Porque ó, p de a é verdade. Então, falar que existe um x que vale p de x é verdade também. Ah, o p de x é verdade para alguma variável x. Então, é verdade que existe um x que vale p de x. A gente só tem que tomar cuidado seguinte, ó, para ir do p de a de uma constante para esse, o x não pode aparecer em p de a. Como assim o x não pode aparecer em p de a? Aí é o seguinte, ó, vamos supor que nossa proposição, nosso predicado p tem duas entradas. E aí seja, por exemplo, p de xa, ok? A gente não pode pegar isso daqui e transformar num existe x e aí eu troco o x por a, para p de xx. Então, se o predicado tem a variável x, eu não posso transformar o a em x. Mas eu poderia transformar o meu a em outra coisa, em y. Eu só não posso escrever a mesma variável que está lá dentro. Então, você viu que se tiver variável, lá na particularização universal, na generalização existencial, se tiver uma variável que está junto lá, a gente não pode usar ela, a gente tem que usar um outro nome.
Vamos continuar aqui. Então, se eu tenho que vale um px, vamos supor que alguma hipótese, em algum momento eu chego que px é verdadeiro. Ou eu chego que p de a é verdadeiro. Eu posso já falar direto que existe um x que vale px. Porque se eu sei que 1 é verdade, então eu sei que essa afirmação que existe um x que vale px também é verdade. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse argumento. Esse argumento a gente tem, ó, que essa hipótese e essa hipótese e essa conclusão. Então vamos escrever as nossas hipóteses. Qual que é a nossa hipótese? Aqui, ó. Para todo x, p de x implica em q de x. E outra hipótese aqui. Existe y não que vale o não q de y. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho um existe. Como que eu tiro o existe? É a particularização existencial. É só pegar esse daqui e trocar por um a qualquer, sendo que o a não usei anteriormente. Então é o seguinte, ó. Existe um y que vale o não q de y. Eu vou tirar o seguinte. Então eu vou supor que esse y que eu não sei que existe é o a. É um a qualquer. Eu não sei quem que é esse a. Mas eu sei que existe y que vale q de y. Então, ou seja, tem um a que se eu trocar no y, vai ser o não q de a vai ser verdadeiro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse para todo. Esse para todo é o seguinte, eu posso pegar, tirar esse para todo e aqui no lugar do x colocar o que eu quiser. A particularização universal é o mais livre de todos. Eu posso colocar o x que eu quiser. Que x que eu vou colocar? Ó, eu vou colocar exatamente esse a que eu já tenho. Então, eu vou trocar o x por a. P de a implica q de a. Aí, o que a gente tem? Então, aqui a gente tinha hipótese, aqui a gente tinha hipótese. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei o 2 e fiz uma particularização existencial, eu tirei esse existe. Então, tinha um a que o não q de a vale. Eu peguei o 1 e fiz uma particularização universal. Ou seja, eu peguei e troquei um x por qualquer coisa. No caso, eu troquei o a para ficar bonitinho aqui, ó, eu consegui trabalhar. Porque, olha só, P de A implica Q de A. Só que eu tenho que Q é falso, Q de A é falso. Eu posso usar o modus tollens no 3 e no 4. Porque é o seguinte, se P implica em Q, mas o Q é falso, implica que o P também é falso. Então, a gente sabe que o P de A é falso, ok? P de A implica Q de A é falso, então pelos modus tollens a gente tem que o P de A também é falso. Olha lá a tabelinha, no modus tollens você vai ver, entender melhor. Agora a gente tem o que? O não P de A. Então, ou seja, o P não é falso para algum A? É. Eu posso colocar um existe aqui, existe x tal que o P de x é falso? Existe um x que o P de x é falso para algum x? Sim, é para o A. Então, aqui o que eu fiz? Ó, eu peguei o 5 e fiz a generalização existencial. E aí eu cheguei na minha conclusão. Então, ó, o que a gente fez, a gente usou aqui as três coisas que a gente viu por enquanto. Generalização é colocar o existe ou para todo. Particularização é como a gente tira o para todo e como a gente tira o existe. Então, no caso aqui, a gente tinha o para todo. E aqui a gente tinha o existe. E eu tirei o existe, ficou isso daqui. Mas quando eu tiro um existe, é o seguinte, existe um y que o q de y é falso. Então, eu vou supor que esse y é a. Então, eu troquei o y por a. Isso é a particularização existencial. Particularização universal é mais fácil, porque é o seguinte, para todo x, p de x implica q de x. Então, eu posso trocar o x para qualquer coisa. Já que é para todo x, então eu vou trocar o x por quem? Pelo a, para ficar fácil. Ó. P de a implica q de a. Ok, fiz a particularização universal. Aí eu trabalhei aqui com modus tollens para chegar nisso. E aí, só que eu precisava o não, existe x, não p de x. Eu peguei isso daqui e aí eu coloquei um existe. Quando eu coloco o existe, tem que ser a generalização existencial.
Quando que eu posso fazer a generalização existencial? Se eu sei que vale para algum, eu sei que eu posso afirmar que existe um x que vale para algum, ok? Então, isso daqui foi a generalização existencial. Ele é um pouquinho mais quebra-cabeça, né, de entender, um pouquinho mais de entender do que da aula passada, ok? Mas é isso, o segredo é, se você tem um para todos, se você tem um existe, você tira. E aí você tem que estar bem claro quais são as restrições para tirar o para todo e quais são as restrições para tirar o existe. Depois, se você na conclusão tiver um existe, você tem que colocar um existe. Aí você tem que ver qual que é a restrição para colocar um existe. Se tiver na conclusão um para todo, que a gente vai ver na próxima, você coloca um para todo, mas você tem que ver a restrição para você colocar um para todo. Só vamos tomar cuidado antes no próximo, é o seguinte. E se eu usasse a particularização universal antes? Vamos supor que aqui eu não usasse o 2, a particularização existencial. Aqui é PDE, né? Existencial. Eu usasse no 1 a particularização universal. Eu poderia usar aqui no 1 a particularização universal? Posso. No A também, sim. P de A implica Q de A. Só que é o seguinte, aí aqui no de baixo eu teria que usar a particularização existencial. Eu poderia aqui, ó, existe y, não Q de y. Eu poderia trocar esse y por A, igual eu fiz aqui, não Q de A? Não, porque... Vamos voltar aqui, ó. Na particularização existencial, a gente tem uma restrição. O A é uma constante não utilizada anteriormente. Então é o seguinte, usando, nesse caso que eu estou fazendo em vermelho, eu não poderia usar o não Q de A aqui, porque o A já foi utilizado anteriormente. Agora, nesse caso, eu pude fazer a generalização existencial, porque o A não tinha feito anteriormente, e a universal, porque a universal não tem problema ter alguma coisa que já usou. Então, perceba que se eu vou fazer uma particularização existencial e uma universal, primeiro faz a existencial, depois faz a universal, porque senão tem esse problema que a existencial tem que ser alguma coisa que não foi utilizada anteriormente. Vamos agora para a última regra de inferência, que é como colocar o para todo e mais um exemplo. E aqui a última regra de inferência que a gente vai ver é a generalização universal, é como colocar o para todo. Então é o seguinte, se a gente tiver o P de x, a gente pode colocar o para todo x. Só que se esse x for uma variável aleatória, tipo, o P é verdade para qualquer x, para algum x aleatório que eu escolher. Se o P é verdade para algum x aleatório que eu escolher, então eu posso falar que vale para todo. Porque se qualquer x aleatório que eu escolher vale o P, eu posso falar que o P vale para todo. Quando que não vai ser essa variável aleatória? Primeiro, se o x for constante, se o x constante nem variável é. Então, se eu tenho P de uma constante, eu não posso generalizar o para todo. Ou se o x for uma variável livre. O que é uma variável livre? Lembra da sentença aberta? Ah, ele é bonito, mas quem que é ele? X ao quadrado maior que zero. Mas quem que é x? Nesse caso é uma variável livre, que não tem nenhum quantificador junto. Então, por exemplo, vamos supor que lá nas hipóteses aparece alguma coisinha. Tem uma hipótese E, P de x é outra hipótese, E é outra hipótese. Então, perceba que o P de x é uma hipótese que está separada de tudo. Não tem quantificador. Então, nesse caso aqui, ele está como se fosse uma sentença aberta, né? Ele está como se fosse o x como uma variável livre. Então, nesse caso, eu não posso pegar, se eu tiver o P de x lá na minha hipótese, eu não posso generalizar ele para todo. Ou se eu fui trabalhando com equivalências, cheguei em alguma linha que saiu desse P de x lá da hipótese, essa linha eu também não posso generalizar. Ok? Então, eu não posso nem generalizar um P de x lá que não tem codificador na hipótese, e nem se ela foi trabalhada e chegou em uma outra FPF, a gente também não pode generalizar. O que a gente, então, pode generalizar universal? Em geral, a gente vai trabalhar com a generalização universal de alguma coisa, na maioria dos casos, a maioria dos casos vai ser o quê? A gente vai usar a generalização universal de alguma coisa que saiu de uma particularização universal. Então é o seguinte, se saiu de uma particularização existencial, eu não posso generalizar para todo.
Não posso usar a generalização universal. Agora, se saiu de uma particularização universal, aí eu posso usar a generalização universal. Em geral, é isso que eu vou utilizar. Eu vou utilizar, em geral, uma generalização universal de uma variável que saiu de uma particularização universal. Lembra que particularização universal é quando eu tiro para todo. Então, eu posso tirar um para todo, trabalhar com as regras de inferência e equivalência que a gente sabe e voltar ao para todo. Mas esse para todo eu vou voltar se ele saiu de um para todo. Okay? Se eu sair de um para todo, eu posso ir para um existe? Pode ir para um existe. Se eu sair de um existe, eu posso ir para um existe? Pode. Se eu sair de um existe, posso ir para todo? Não, nesse caso não. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Então aqui eu tenho esse argumento, vamos ver a validade dele, né? Então vamos ver as hipóteses. Aqui eu tenho essa hipótese aqui, né? Para todo x, P de x implica Q de x. E outra hipótese. Para todo x, R de x implica P de x. R de x implica P de x. Essas são as minhas hipóteses. O que eu quero chegar? Eu quero chegar nessa conclusão aqui. Para todo x, R de x implica Q de x. Primeiro, o que eu vou fazer? Aqui tem um para todo. Então, no 1, eu vou usar uma particularização universal. Perceba que os dois é para todos. Se tivesse um existe, faz o existe primeiro e depois faz a particularização universal. Mas aqui, como é 2 para todos, eu vou fazer a particularização universal em qualquer ordem. Não é para todo x, P de x implica P de x? O para todo é o mais fácil de particularizar. Eu posso escrever qualquer coisa. Quer escrever P de A implica Q de A? P de T implica Q de T? Posso qualquer coisa. Vou colocar T. P de T implica Q de T. Eu só não poderia usar o T se o T tivesse aqui no escopo do para todo x. No para todo x aparece algum T? Existe T? Alguma coisa assim? Não. Então eu posso usar T. No caso aqui, aparece alguma coisa no escopo? Não. Então eu posso trocar esse x por qualquer coisa que eu quiser. Posso dar o nome que eu quiser. E esse 2 aqui, esse 2 eu também vou fazer uma particularização universal. Bom, eu já chamei de t, então aqui, como eu posso chamar de qualquer coisa, eu vou chamar de t também. Então, R de t implica P de t. Tudo bem. Tirei os para todos. O que eu posso trabalhar aqui? Olha só. R de t não implica P de t e P de t não implica Q de t. Então, eu posso pegar o 3 e o 4 e pegar o silogismo hipotético, que é o seguinte. R de t implica P de t e P de t implica Q de t. Então, eu sei o que R de t vai implicar lá o Q de t. O R de t vai implicar lá o Q de t. Só que olha o que eu tenho. Eu tenho R de x implica Q de x para todo x. Aqui ainda não está x, está t. R de t implica Q de t. Eu posso fazer a generalização? Nesse caso, eu posso fazer a generalização universal porque esse t partiu de duas particularizações universais. Você lembra que eu falei que geralmente a generalização universal, ou seja, a gente vai colocar o para todo, vai ser em alguma coisa que saiu de uma particularização universal? Então, no caso t aqui, o R de t e o Q de t, saiu de particularizações universais. Então, nesse caso, com certeza eu posso usar a generalização universal, que é o quê? Que é acrescentar o para todo. Então, para todo x, R de x implica Q de x. Então, peguei aqui o 5 e fiz a generalização universal. Né? Nossa, professor, é muito difícil essa generalização universal, particularização universal. Sim, se eu ver de primeira, realmente é difícil. Porque vou tirar o para todo, quando que eu posso tirar para todo? Quando que eu posso tirar o existe? Quando eu posso colocar? Mas a ideia é essa. Você tem um argumento, nas suas hipóteses você tem para todo e existe. Você vai primeiro tirar o para todo e tirar o existe. Estratégia, se tiver existe para todo, tira o primeiro existe, né? Você vai tirar o existe, vai tirar o para todo, vai sobrar só os predicados. Trabalha com os predicados da mesma forma que você trabalhava antes com as regras de inferência e de equivalência.
Se na conclusão não tiver para todo e existe, beleza, você tenta chegar a alguma coisa que está aqui na conclusão. Agora, se na conclusão tiver um para todo existe, aí você depois no final você tem que acrescentar um para todo e existe, que é a generalização, né? Lógico, não é uma coisa simples de entender de primeira, mas a gente vai fazer aula aí de exercícios, né, para a gente tentar entender melhor essas regras de inferência de quantificador, né? Particularização universal, tira o para todo, mas quando que eu posso fazer isso? Particularização existencial, é retirar o existe, mas quando eu posso fazer isso? Generalização universal é colocar o para todo, mas quando que eu posso fazer isso? Generalização existencial é colocar o existe, mas quando que eu posso fazer isso? Então é o seguinte, eu vou terminar aqui a aula, eu vou passar aqui para vocês uma tabelinha com essas 4 regras de inferências e que já vai ter as restrições, as observações de cada uma delas, ok? Então vou mostrar aqui a tabelinha para vocês. Aqui está a tabelinha, então a gente tem as duas particularizações. Particularização é como tira. Particularização universal é pegar um para todo x e tentar tirar para todo. Para todo x é fácil. Você tira para todo e no p de x você coloca no lugar do x qualquer coisa. Você vai colocar p de a, p de t, pode ser uma variável, pode ser constante, não tem problema. Só tem uma restrição. O que você colocar aqui, se for variável, ela não pode estar no escopo de um quantificador de t. Então, aqui no para todo, ele não pode estar dentro de um existe t ou de um para todo t. Se não acontecer isso, que é a maioria dos casos, aí eu posso chamar aqui o p de t. Mas se aqui tiver um existe t, é só chamar aqui de um outro nome. Okay? Então, particularização universal é isso. Você vai pegar um para todo x p de x, você tira o para todo x e troca o x por qualquer coisa, por t, p de t, ou por a, p de a. Esse é o mais fácil de usar. E lembra que a particularização universal geralmente é o que vai te possibilitar trabalhar com a generação existencial, porque geralmente a generalização existencial, generação universal. A generação universal, colocar o para todo, geralmente é de alguma variável, de alguma variável que saiu da particularização universal. Como que a gente faz a particularização existencial? Existe x tal que vale p de x. Você tira o existe x e troca o x por uma constante. Cuidado que não pode ser, nesse caso, variável, tem que ser uma constante. Qualquer constante que não tenha sido utilizado anteriormente e que não esteja na conclusão. Então, existe x que vale p de x. Quer dizer que o p vale para alguma constante a que eu não sei qual que é. Se eu usei alguma que eu já tinha utilizado anteriormente, eu estou afirmando que é aquela. Mas aqui eu não posso afirmar que é uma específica. Eu tenho que falar que é uma que eu não sei quem que é. Um p de a é uma constante que eu não sei quem que é. E aí eu consegui tirar o p de x. E aqui a generalização, que é o que? Eu acrescentar o para todo, generalização universal, e eu acrescentar o existe, que é a generalização existencial. Nesse caso aqui da generalização universal, a gente já viu, né? Que eu não posso generalizar um p de x que esteja na hipótese sozinho. Eu não posso, se o x for uma constante, eu não posso. Geralmente eu vou generalizar se esse p de x saiu de uma particularização universal. Se ele saiu de uma particularização universal, eu posso fazer uma generalização universal. Fora disso, é difícil você conseguir generalizar, usar a generalização universal. E a generalização existencial é o seguinte, se você tem um p de x, que é um x é uma variável, um p de a é uma constante, você pode ir lá e colocar o e de x, o existe x, p de x. Você só tem que tomar um cuidado. Então, qualquer coisa que você tiver como verdade, você pode colocar o existe. Você só tem que tomar cuidado que se o x não pode aparecer p de a. Lembra que se eu tenho p de a, vírgula x, ou seja, duas entradas e uma delas é x, aí não posso usar existe x, eu posso usar existe y ou qualquer outra coisa. Então, essas daí são as 4 generalizações, né? Então, agora vai ter exercícios para a gente resolver e aí a gente pode treinar com esses exercícios. Então, bons estudos a todos e até o próximo vídeo.